Vamos lá, crianças, então nós vamos à nossa aula de história, da página 8 e 9 hoje. Nós vamos falar sobre os indígenas mais uma vez, que foram os primeiros habitantes que viviam aqui no Brasil, né? Onde hoje é chamado Brasil. Na verdade, isso naquela época não era ainda, mas eles já viviam aqui, né? Então aqui fala o seguinte, do que nós vimos nas aulas passadas, que esses povos que viviam aqui, eles já produziam cerâmicas, né? E tinha um modo de vida bem diferente do que é hoje, na verdade, nós vivemos hoje. A maneira deles viver era bem diferente. Lembra que nós vimos que eles eram nômades porque eles não tinham parada, não tinham morada fixa, eles viviam de lugares em lugares até não encontrar mais seus alimentos para sobreviver, eles iam para outros lugares, até que eles começaram a praticar a agricultura. Então aqui já vai falar um pouquinho mais do modo de vida depois que eles começaram a trabalhar mais, né? Então aqui fala o seguinte, ó. De modo geral, aqueles povos, bem como os povos dos grupos humanos antigos que viviam, deram origem aos diversos grupos indígenas em nosso país. Então, na verdade, o que acontece? Já existiam os índios aqui, vieram outros grupos, né? E foram se formando e formando diversos grupos, não ficou somente um grupo. Foram se dividindo e formando grupos com costumes e hábitos diferentes. Então, foi formando grupos com nomes diferentes de acordo com os seus costumes, com o seu modo de vida, tá? Então, aqui diz assim, ó. No ano de 1500, os portugueses chegaram em nossas terras, que hoje chamamos de Brasil. Aqui encontraram povos indígenas diversos. Estudos indicam que por volta de 1500 havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas nessas terras. Entre esses povos destacam-se os Tupinambá e os Guarani, chamados de Tupi-Guarani, que juntos chegavam a mais de 2 milhões de indivíduos. Pensa bem, olha quantos índios, hein, gente? Havia ainda muitos outros grupos, como Tremembé, os Potiguar, os Bororô, os Caetés. Então, existia uma variedade de grupos, né? Como a professora falou, que eles foram se dividindo de acordo com seus costumes, porque por mais que eram índios, sempre tinha uma coisinha que diferenciava do outro. Inclusive, tinha uns índios que eram chamados canibais, né? Que eram, eles comiam seres humanos também. Então, existia uma diversidade grande entre eles. E aí formaram-se grupos diferentes, então, de acordo com seus hábitos e costumes. Modos de vida em 1500. A maior parte dos povos indígenas vivia da caça, da pesca e da agricultura. Como a professora falou, eles foram se fixando, né, e começaram a praticar a agricultura. Os indígenas eram ótimos agricultores e domesticavam plantas selvagens. Na agricultura, utilizavam na maior parte das vezes a técnica de coivara, como já vimos, que era a técnica de queimada. Lembra? Só que era uma técnica de queimada que eles sabiam fazer sem prejudicar muito o solo, né? Eles também produziam ferramentas necessárias para o seu trabalho e para o seu cotidiano, como arco e flechas, as cuias, as canoas, alguns machados, entre outros utensílios. Além disso, construíam suas moradias e sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica, como a palha, faziam cestos, esteiras, redes e outros objetos. Então, como vocês podem perceber aqui, o que acontece? Eles tinham uma vida bem interessante assim, porque tudo que eles precisavam, eles davam um jeitinho de produzir, né? Olha que interessante, não era igual hoje, você precisa de uma panela, você vai no mercado e compra. Eles não, eles iam fazer de cerâmica, eles iam lá fazer de barro, né? Então foi assim que foi surgindo muitas obras de arte que tem hoje, que as pessoas usam, quer vender nos lugares aí, surgiu de onde? Surgiu de lá, e muitos deles até hoje fazem isso ainda. Os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animais para enfeitar o corpo, especialmente em cerâmicas. Muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Então, eles pintavam o corpo. Olha aqui nos desenhos, podem ver aqui que eles estão pintados. Olha lá, sempre com umas coisas diferentes, usando pena, né? Então, eles usavam coisas do dia a dia para se enfeitar, para se produzir. Então, aqui nós temos lá, o que é isso aqui? Isso aqui é um manto Tupinambá, feito com penas de aves, pelos indígenas,
Então, quem fez que os indígenas? Então, foi feito de pena pelos indígenas, por volta de 1680. Hoje há apenas 6 exemplares preservados de mantos como esse. Eles estão em museus da Dinamarca, na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha e na Suíça. Vocês viram como que é importante o museu? Lembra que nós estamos lá atrás do museu, né? Por que é importante o museu? Olha lá, está guardado coisas que foram feitas lá atrás, né? E aqui depois fala um pouquinho sobre pintura corporal. O que seria essa pintura corporal? Forma de arte em que os indígenas e diversos outros povos ao redor do mundo pintam o corpo com tintas extraídas da natureza. Então, eles mesmos faziam a tinta e eles mesmos pintavam. Então, aqui tá lá, ó, indígenas da etnia Calopalo, no Parque Indígena de Xangu, em Querência, Mato Grosso. É uma tradição entre eles, povos usarem enfeites e pinturas corporais e seus rituais. Hoje ainda, crianças, tem pessoas que vivem assim ainda, que fazem esses enfeites, que vivem assim ainda pintando o corpo, mas muitos dos grupos indígenas né, porque não existem muitos mais, muitos se extinguiram, sumiram já, né? Mas os que tem ainda, tem alguns que praticam ainda, mas não é da forma que era antigamente. Antigamente eram todos eles dessa forma, né? Mas, com o passar do tempo, tem uns indígenas que vivem já usam roupa normal como nós mesmos usamos, né? Moram em casas e tudo, tá? Então era isso daqui, um pouquinho mais de história. Agora a professora vai mandar 2 questões para que vocês respondam no caderno de história, tá? Bem caprichadinha, com a letrinha bem bonitinha. Beijo, criança. Se precisar da professora, pode mandar recado.